Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo e hoje nós vamos resolver mais um exercício da prova de conhecimentos gerais da UFPR de 2022 para ingresso em 2023 e no caso é o exercício 11. Ele é um pouco diferente dos outros exercícios que a gente resolveu aí no canal recentemente, porque ele não é aquele tipo de exercício que você tem que fazer muito cálculo. Ele é mais um exercício do conceito em si, mais conceitual do que realmente de fazer algum tipo de cálculo. Então é um exercício interessante que vai trabalhar especialmente com o comportamento das funções. Então ele quer ver se você entende qual que é o comportamento de cada tipo de função, né? Qual que é a diferença entre aqui uma reta horizontal, o que é crescente, o que é decrescente, o que é concavidade, como é que se comporta uma parábola, uma senoide. Então identificar esse tipo de coisa a partir da lei de formação. É isso que o exercício quer ver você fazer. Então vou mostrar aqui o exercício para vocês. Ó, vou pegar minha caneta. Então o exercício 11. O índice de massa corporal, IMC, de uma pessoa adulta é dado pela fórmula IMC é igual a massa, que é medida em quilogramas, dividido pelo quadrado da altura, que é medida em metros. Admitindo-se que a altura de uma pessoa adulta é constante, então a altura dessa pessoa vai ser constante. Se durante um ano ela aumentar sua massa, então vai ter um aumento na massa. Então, é correto afirmar que nesse período, o gráfico de seu IMC em função de sua massa é parte de uma. Bom, acho que a ideia dele, né, pelo que ele está falando, é você fazer um gráfico mais ou menos assim, ó. Então, é o gráfico do IMC, então aqui seria o nosso Y, né? Só que ele está em função da massa. Então o x tem que ser a massa. Ok? Então veja, durante um ano essa massa aumenta. Então vamos supor que no período de 2022 a pessoa tinha, sei lá, 100 quilos, certo? Para 2023 ela aumentou para 120 quilos. Então teve esse aumento na massa que ele diz no exercício. Tô só fazendo um exemplo. E daqui para cá passou-se um ano, certo? Só para a gente, tô pondo alguns valores para ficar mais claro para a gente o que está acontecendo. E ele disse também que a altura é constante. Então vamos, só para simplificar, tudo bem que isso não faz muito sentido na vida real, eu vou supor que a altura da pessoa é bem baixa, a pessoa tem 1 metro. Então realmente é algo que não faz nem sentido a pessoa ter 100 quilos e 1 metro, mas é só para simplificar. Então, a expressão do IMC nesse caso vai ser o seguinte: o IMC vai ser dado pela massa dividido pelo quadrado da altura em metros. Então vai ser dividido por 1 ao quadrado. Portanto, o IMC vai ser igual à massa, certo? Para esse caso aqui que a gente fez, vai valer isso aqui. Porque a nossa altura é constante, ela não variou dentro daquele período de um ano, só a massa que variou. Então, o IMC vai ficar em função apenas da massa. Para esse caso, poderia ser, sei lá, vamos supor que a altura da pessoa fosse 2, então o IMC dependeria da massa dividida por 4. Mas continuaria dependendo totalmente da massa para ter alguma variação. E aí o que ele pergunta é se a função que a gente vai obter, se ela é uma reta horizontal, uma reta crescente, uma curva crescente côncava para cima, uma parábola ou uma senoide. Veja o seguinte, a que mais faz sentido é a B, com toda certeza, porque é uma reta que teve um crescimento dentro desse período de um ano, variando e que dependeu apenas da massa. Então é uma função do primeiro grau. A reta horizontal, vamos por partes. Por que a reta horizontal não faz sentido? Porque ele disse que a massa aumentou. E como a gente viu, o IMC depende da massa. Então, se a massa aumentar, o IMC aumenta. Então, ele não pode ser uma reta horizontal, porque isso significaria que o IMC se manteve constante. Mas como a massa variou, o IMC não pode se manter constante. Então, a A não faz sentido. Não pode ser, o IMC, nesse caso, não pode ser expresso como uma função constante. Realmente não faz sentido. Se teve variação de massa, teve variação de IMC. É uma reta crescente, porque se aumenta a massa, como dá para ver por essa expressão, né, se houve um aumento na massa, o IMC vai expressar esse aumento. Então é uma reta crescente, que dentro desse ano ele me disse que aumentou. Então vou projetar aqui, por exemplo,
Vamos supor que aqui fosse como estava em 2022. Então a massa naquela época era 100, certo? E aqui eu vou pegar o 120. Estou dando só um exemplo, tá? Aqui é o 120. Só que o IMC também variou de forma positiva. Então, se o IMC era, sei lá, o IMC nesse caso ele era 100. Então, vai ter que ter uma variação positiva aqui, que vai levar isso aqui para valer 120. Então, o crescimento é proporcional. Então, se aumentou 20 para a massa, aumentou 20 no IMC, para esse nosso caso. E se você projetar isso aqui, fizer a projeção como se fosse uma função, você vai ver que é uma função crescente, né? Uma reta de uma função afim que é crescente. Então, a que faz sentido é a alternativa B. Vamos ver as outras. Curva crescente côncava para cima. Essa eu vou deixar para daqui a pouco, porque eu quero discutir ela um pouquinho melhor. Parábola não faz sentido. Por que parábola não faz sentido? Parábola só faz sentido se tem função do segundo grau. Nós não temos na expressão uma função do segundo grau, é IMC igual a massa. Se fosse IMC igual a massa ao quadrado, aí seria o caso, mas é IMC igual a massa. Mesmo se fosse, vamos supor que a altura fosse variável, ela seria a massa dividido pela altura ao quadrado. Então seria uma hipérbole. Por quê? Porque a variável está no denominador, a variável elevada ao quadrado está no denominador. Então, provavelmente, pelo menos se fosse uma constante dividida pela altura ao quadrado, seria algo parecido com isso daqui, né? Ela próximo do zero, ela ia explodir para infinito, né? Então ia ter um limite ali, quando na vizinhança do zero, ia se explodir para infinito, porque não existe divisão por zero, né? Ela seria indeterminada para a altura zero. O que até não faz, não faz nenhum sentido, por exemplo, mas tudo bem. Mas veja aqui que mesmo assim, mesmo que a altura fosse variável, não seria uma parábola. Então, a gente já consegue descartar D. A E menos ainda, porque não existe nenhum seno, né, ou nenhum operador de seno na expressão, então realmente não faz nenhum sentido. E a C? Por que a C não pode ser? É uma curva crescente? É, porque é uma reta crescente, a reta é uma curva, né, num gráfico normal, ela é crescente, mas veja isso, côncava para cima. O que é uma função côncava? Uma função é côncava. A pessoa poderia, né, pensando que a gente está olhando isso aqui como uma prova que avalia o conhecimento do ensino médio, ela poderia pensar em concavidade a partir da parábola. Como não tem parábola, não existe algo similar à concavidade. Mas o conceito de concavidade é um pouquinho mais complexo do que você só pensar no exemplo da parábola, né? Na realidade, a gente, por exemplo, uma função é crescente, existe uma definição. Qual que é a definição de função crescente? Uma função é crescente se eu consigo pegar um ponto f de x e um ponto f de x mais d, tal que d é positivo, certo? Tal d é maior que zero. E aí eu consigo ver que a f de x, e eu concluo que a f de x é menor do que a f de x mais d. Isso é uma função crescente, ou seja, eu pego a altura de um dado ponto x, faço uma distância positiva e vejo que houve um aumento nessa altura, houve um aumento na imagem da função. Isso quer dizer que a função é crescente. Eu posso ver isso também a partir, aí já é o conhecimento de cálculo, né? A partir da derivada da função, ou seja, da inclinação naquele ponto. Então, se a função possui um f' de x positivo, ou seja, uma derivada positiva, uma função que indica essa inclinação, é porque ela é crescente. Então são duas formas de você observar se a função é crescente. Vamos ver se isso faz sentido para essa função? Faz sentido por quê? Porque se eu fizer a derivada do IMC, eu derivo a massa. A massa, como está elevado a 1, vai ser exatamente 1. E 1 é maior que 0. Então, como 1 é maior que 0, a função ela é, de fato, crescente. Certo? Como a gente já poderia concluir só olhando o gráfico e vendo que houve esse aumento da massa, que implica no aumento do IMC, a gente poderia concluir isso. Mas aqui é só para a gente consolidar essa informação, né, e adicionar essa forma de visualizar pela derivada. Já a questão da concavidade é diferente. Para você avaliar se uma função é côncava, você precisa fazer a derivada da derivada, ou seja, a derivada segunda dessa função. Então, se eu fizer a derivada da função
IMC, eu preciso ver se a derivada da derivada for positiva, for maior que zero, no caso, ela é uma função com concavidade para cima. Se a derivada da derivada for negativa, ela é uma função côncava para baixo. Se a derivada da derivada for igual a zero, é ou porque aquilo é um ponto de inflexão, ou seja, um ponto em que muda a concavidade, ou é porque ela não possui concavidade, que é o caso que a gente vai ver aqui, porque se eu fizer f' de x, f' de x é na realidade a derivada da derivada, então é f' de x'. O f' de x a gente viu aqui para essa função que dá 1, né? Então a derivada da derivada do IMC, eu vou reescrever aqui em cima. Então, se eu faço a derivada da derivada do IMC, eu vou ter na realidade a derivada daquela derivada, a derivada primeira a gente já viu que dá 1, então vai ser a derivada de uma constante, 1, que dá sempre zero, né? Derivada de constante é sempre zero. Então, como dá zero, você não consegue nem concluir que ela é uma função côncava para cima, nem uma função côncava para baixo. Então, ela não possui concavidade, por isso o item C não faz sentido. Até porque funções afim, aí você poderia concluir com isso, a partir disso, né? Claro que eles não vão esperar que você tenha esse conhecimento de cálculo para chegar a essa conclusão, mas você conclui dizendo o seguinte, não, veja, se a função ela é uma função afim, ela não possui concavidade, então ela não pode ter concavidade para cima nem concavidade para baixo. Não faz sentido esse conceito aplicado para uma função afim, como a gente conseguiu confirmar aqui usando a derivada segunda dessa função. Mas é claro que a ideia provavelmente eles vão querer ver se você tem esses conceitos, se você entende o que é concavidade, se você entende como é que se comporta uma função afim, uma parábola, uma senoide, o que é uma reta horizontal, que seria uma função constante. Então eles estão mais preocupados se você consegue de fato compreender os conceitos do que essas questões, né, mais rigorosas aí do cálculo, que você eventualmente, se for estudar, vai ver isso mais no ensino superior. Mas aqui foi mais até para a gente dar uma complementada e tentar mostrar uma outra forma de você enxergar algumas dessas questões, alguns desses conceitos, tá certo? Então era isso. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau!